Aliás, eu vou pedir a você, Rodrigo, que clique aí no canto esquerdo baixo, tem um microfoninho, clica nele aí para liberar seu áudio para chegar pra gente aqui. Agora sim, 7h31. Tudo bem, Rodrigo Caetano? Prazer te receber aqui na 98. Um prazer, Everton, voltar a falar contigo, com todos os teus colegas, Léo e os demais parceiros aí de mesa, hoje de forma virtual, mas é sempre um prazer poder estar falando com vocês e principalmente num momento desse tão delicado que o mundo vive, e nós aqui esportistas da mesma forma, ansiosos aí por uma expectativa, né, de retomada das nossas atividades. E, ao mesmo tempo, parabenizar todos vocês, né, pelo Dia do Jornalista hoje. Vocês que realmente têm um trabalho incansável em levar informação para o torcedor aí de Minas, de todo o Brasil. Meus sinceros agradecimentos em nome da comunidade esportiva do Brasil aí a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu dar uma boa noite pro Léo Gomes também, ao Gris, ao Alê, boa noite geral a todos vocês. A gente já começa esse papo com o Rodrigo Caetano. Muito obrigado mesmo. Muito legal ser lembrado. E eu já começo falando exatamente sobre o que você acabou de citar, Rodrigo. Nós estamos tratando muito, quando a gente entrevista jogadores, atletas, a gente trata muito sobre o momento, uma paralisação que anda fazendo e tal. Você, como diretor de futebol, eu já quero falar de um futuro próximo, tomara que esteja próximo. Como você enxerga, como você vislumbra a volta da temporada de futebol no Brasil? O que você enxerga depois que voltar? O que você entende que vai mudar, principalmente na sua área, Rodrigo? Bom, primeiro que eu espero realmente que a gente retome as atividades aí de forma segura. Todos nós, vocês que são profissionais de imprensa da mesma forma, a gente espera que essa curva da pandemia, ela aqui no nosso país, ela possa realmente rapidamente declinar, para que nos dê uma esperança, uma expectativa. São vários os cenários que nós trabalhamos aqui, cenário de retomada das atividades em maio, retomada das atividades em junho e até em julho. E cada uma delas, óbvio que quanto mais tempo para frente, o cenário é mais apavorante ainda, né? Eu te diria que no caso do Internacional, nós, lamentavelmente, por conta dessa pandemia, tivemos essa parada. Para nós foi um prejuízo esportivo enorme, antes de entrar na questão das receitas, porque a nossa equipe vinha realmente crescendo na forma de competir, na forma do modelo de jogo do Kudê. Foi de rápida assimilação por parte do elenco. Iniciamos o ano já com competições e com jogos eliminatórios, como foi a pré-Libertadores, e a equipe passou bem por todas elas. Iniciamos bem a fase de grupos, e a minha esperança na retomada é justamente que esse período, que a gente pode dizer de adaptação e até de aprendizado por um novo método de trabalho, uma nova exigência, uma exigência física até maior, que é o caso do modelo de jogo do Kudê, eu acho que isso já foi assimilado pelos atletas. Cabe, né, na retomada, nós rememorarmos esses atletas, né, de todos esses conceitos que foram trabalhados até a parada, e uma readaptação na parte física, para que a gente venha a perder o mínimo possível nessa arrancada que a gente espera que ocorra ainda em maio. Mas, como eu disse, tudo que nós falarmos aqui é meramente prognóstico, sem qualquer tipo de embasamento científico. A gente, na verdade, aguarda aí as instruções dos órgãos de saúde, com a cautela necessária e principalmente com o zelo, né, pelo patrimônio aí que são os nossos atletas. Mas a nível de mercado também, que é algo que movimenta a minha função, eu acredito que vai ser realmente um tempo aí de uma transição onde poucas coisas acontecerão, tanto de chegadas como de saídas, né? Já que o mercado europeu, que é o mercado comprador, também vai se ver atingido por essa pandemia e, acima de tudo, não vai ter amostra suficiente das competições aqui no Brasil. Então, muito provavelmente eles não venham com a mesma sede, com a mesma condição que anos anteriores, e os clubes aqui do Brasil todos necessitam fazer vendas, e eu acho que vai ser um ano realmente muito difícil, uma transição, eu até diria de uma sobrevivência, para aí, quem sabe, ter uma esperança melhor em 2021. Mas esse ano vai ser um ano de travessia, de adaptações, seja no calendário, orçamento e principalmente receita com venda de atletas.
Léo Gomide, Gris e Alê. Caetano, boa noite. É o Léo Gomide, prazer em conversar contigo novamente, ter aceito o nosso convite. Eu não vou dizer uma nova realidade, talvez seja um termo até muito forte, né? Mas não sabemos quando será o início do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive hoje, o Vene Casagrande, que é jornalista do jornal O Dia lá do Rio de Janeiro, ele publicou uma matéria transcrevendo um pouco que foi a reunião via videoconferência do Caboclo com os representantes dos clubes. Não sei se foi você quem representou o Internacional. Não. Parece que o André Sanches o abordou e perguntou a respeito se tá garantido o Brasileirão com 38 rodadas. Ele meio que disse que não dá para garantir, né? Mas independente disso, você acha que o Brasileiro deste ano tende a ser um campeonato onde a diferença de G4 ou briga por título vai ser ainda mais diminuída? Você acredita que não teremos ali um bolo ali de participantes, aquela troca de posições constante devido a problemas financeiros? Bom, Léo, prazer enorme também, né, voltar a falar contigo. Não fui eu que participei, foi o nosso vice-presidente geral, Alexandre Chaves Barcelos, que vem conduzindo essas conversas com a CBF. Eu penso que assim, nós só vamos ter uma previsão mesmo em relação a calendário no momento que nós tivermos aí a retomada das atividades. Por tudo aquilo que a gente vem acompanhando, eu acredito também que a CBF tenha destinado algumas datas para o encerramento dos campeonatos estaduais. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista do secretário-geral Walter Feldman. Ele deixou isso transparecer de um compromisso assumido com os estaduais e que somente depois Brasileiro, Copa do Brasil e, obviamente, os torneios sul-americanos. Eu penso, como eu falei, que vai ser um ano de transição, de adaptação, de que algo vai precisar ser feito em relação a nós fazermos essa travessia até meados de janeiro de 2021, onde não vai ter como escapar, né? Até mesmo porque já foram dadas as férias de 20 dias, com previsão de um recesso de 10 dias em dezembro, justamente para podermos adentrar no mês de dezembro. Mas eu acho que vai ter que haver uma adaptação. Eu sei que isso traz impacto financeiro também, né? Porque a empresa detentora dos direitos de televisão, ela paga pelas 38 rodadas. Não sei como isso vai ser negociado, mas eu acho muito pouco provável, apesar de eu defender os pontos corridos, né? Eu entendo que esse ano, especificamente 2020, algumas tantas adaptações deverão ocorrer. Em relação à competitividade, vai depender muito da fórmula, né? Se tivermos os pontos corridos, eu acho que com o passar do tempo, Léo, os blocos acabam se definindo. Caso tenhamos aí um modelo híbrido de uma parte em pontos corridos, depois, quem sabe, um mata-mata, bom, aí as forças, elas tendem a se equiparar, justamente porque você sabe que em jogos eliminatórios aí tudo pode acontecer. Mas eu prefiro me reservar o direito de opinar aí de uma forma mais incisiva, no momento que nós tivermos aí ou pelo menos vislumbrarmos aí a retomada das atividades, para que a gente venha a saber o número de datas que teremos até o final da temporada. Ô, Rodrigo, boa noite. É Vinícius Gris, muito legal ter você com a gente mais uma vez aqui na Arena 98. Queria que você falasse um pouco a respeito da situação financeira do Internacional especificamente, né? Que tipo de impacto que pode ter essa crise para o clube, como é que vocês estão estudando reduzir os danos nessa crise, mesmo não sabendo ainda quanto tempo ela vai durar. Queria que você falasse um pouco da situação do Internacional nesse momento. É um prazer também enorme voltar a falar contigo. Na verdade, o que nós lamentamos demais é que o Internacional, ao longo desses 3 anos, né, que retornou da segunda, disputou a segunda divisão, retornou depois para a Série A, voltou a ser protagonista em competições, fez final de Copa do Brasil, participou 2 anos seguidos de Copa Libertadores. Eu costumo dizer que o Inter ele vinha num caminho de recuperação administrativa e financeira e também esportiva, né? Porque isso caminha junto no clube de futebol, não tem como dissociar. Então o Inter vinha aí reduzindo seu passivo, pagando rigorosamente suas contas em dia dentro, né? Atletas, funcionários,
e tentando ao longo dos anos melhorar o seu elenco, qualificar o seu elenco, trazer jogadores importantes esse ano, inclusive a comissão técnica estrangeira. E esse impacto, essa ruptura que tivemos, vai ser certamente impacto muito duro para o clube, porque a gente sabe que você demora 4 anos, 5 anos para recuperar um clube, e daqui a pouco em 4, 5 meses, com as receitas reduzidas como serão, a dificuldade ela se multiplica. O que o Inter fez? Para que vocês entendam, nós optamos por, até foi um comunicado oficial do presidente do Conselho de Gestão, né, depois de uma decisão estratégica, de darmos as férias essas em abril, de 20 dias, com mais 10 dias, talvez até prorrogadas essas férias até o final de abril, mas pagando seus atletas e funcionários na integralidade. O mês de março, que foi pago hoje, e o mês de abril, que será pago no 5º dia útil de maio. Utilizaremos esse período de abril para justamente fazermos um estudo bastante detalhado de quais serão os impactos dali para frente. Porque nós optamos, antes de irmos para uma negociação, para uma repactuação, de forma, vamos lá, sem as informações precisas, seria antecipar qualquer tipo de decisão. Então nós preferimos cumprir com as obrigações já assumidas e dentro desse período ter um estudo bastante preciso para poder depois talvez pensar numa repactuação em relação a qualquer tipo de compromisso. Mas essa foi a estratégia internacional e nós estamos nesse processo de estudo e até de conhecimento de quais são os parceiros, patrocinadores, até as cotas de televisão que vão realmente ser reduzidas nesse período da pandemia. Também a gente continua esse papo com o Rodrigo Caetano. Na volta, o Alexandre Silva também vai perguntar. E antes eu quero, já no início desta edição do Arena, dar as boas-vindas à Fox Racing Brasil. Fox Racing Brasil. Se você ainda não conhece, se você gosta de bike, gosta de motocicleta, certamente você vai conhecer a Fox. Então, eu tenho o grande prazer de anunciar mais um parceiro do Arena, mais um parceiro do 98 Esportes. É um anúncio mais que especial porque ele já chega com benefício para quem está aí do outro lado. A partir de hoje a gente vai falar aqui diariamente de uma das maiores empresas de roupas esportivas do mundo. E você vai ter a oportunidade de conhecer acessando o foxracing.com.br, foxracing.com.br. Faz a sua compra online, porque não é só roupa esportiva. Agora também roupas casuais. Na página, aliás, dentro do portal da Fox Racing, você vai conhecer toda a linha de roupas, de acessórios para o dia a dia, de acessórios, capacete, luva, camisa, vestido, blusa, calção, boné, enfim, uma infinidade de produtos da grande marca mundial Fox Racing. E aí tem uma vantagem: fazendo sua compra online na página da Fox Racing, você vai digitar o código Everton com H, Everton, e aí você vai ganhar um desconto de 10% em todas as compras feitas no site da Fox Racing Brasil. E é na hora, você já começa ganhando 10% de desconto, vai receber no seu endereço. Portanto, não precisa sair para comprar. Entra lá no site, faz a compra, digita no código de desconto Everton com H e já tem 10% de desconto nas suas compras. Sem o código, não tem desconto. Então, na hora que você já acessar e fizer a compra, 10% de desconto, vai receber na sua casa os produtos mais desejados do mundo. Lá você encontra camisetas, moletons, linha espetacular de bonés e, claro, a linha completa de roupas para motocross, enduro, mountain bike, BMX, né? Da líder mundial no segmento, que é a Fox Racing. Compre agora com o cupom de desconto Everton, H-E-V-E-R-T-O-N, Everton, lá no www.foxracing.com.br, foxracing.com.br. Entra lá, acessa, vá conhecer, veja a qualidade dos produtos e você vai vestir simplesmente a líder mundial no segmento, que é a Fox Racing.
Vamos pro rápido intervalo, saudando aqui a chegada da Fox, rápido intervalo, e a gente volta na sequência, papo aqui com o Rodrigo Caetano e a sequência do Arena. Até já! De volta, 7h48, 7h48 na hora oficial do Brasil, e na volta já vamos falar de hambúrguer, de seu burger. Tá na hora de pedir, hoje é terça-feira, mas daí? Você tá em casa. A terça, a quarta, a quinta, domingo, sábado, todo dia tá igual, é a mesma coisa. Você tá em casa, respeitando aí a determinação das autoridades de se poupar, de ficar em casa, né? Isso tem ajudado para um crescimento não tão desesperador, e tomara que não aconteça dos casos de coronavírus no Brasil, tomara que não aconteça. Então é o seguinte, embora tenha gente desrespeitando, o que você não pode desrespeitar em hipótese alguma é a sua fome. Bateu, pega o telefone e liga 2520-3131, vai ligar no seu burger. Dieguito tá lá com a mão no telefone, com a mão, álcool gel na mão, segurando o telefone para atender sua ligação e mandar na sua casa agora um hambúrguer espetacular, um cheeseburger espetacular, um seu x-bacon espetacular, com aquele hambúrguer Angus 100% Angus. Muito queijo, pede para quadruplicar o queijo. Come, meu filho, come, porque se o mundo acabar, você vai morrer de barriga cheia. Então é o seguinte, pede agora, porque é bom demais. Um molho especial, nós vamos fazer um duto daqui até Porto Alegre para mandar pro Rodrigo Santana. O molho especial é maravilhoso, tem que ser vendido no balde de 20 litros em todos os supermercados da cidade. Então, meu amigo, pede agora o seu burger, aquela batatinha deliciosa, e tem umas sobremesas maravilhosas. Vinícius Gris gosta muito do milkshake de paçoquinha. Olha isso. Então pega o telefone e liga agora 2520-3131, 2520-3131, ou peça pelo iFood sem taxa de entrega. É só digitar lá seu burger, GER no final, seu burger, e aí, meu amigo, chega rapidinho na sua casa. Região da Pampulha tem no Jaraguá também, então é só ligar e vai comer, meu filho. Não desobedeça a sua fome em hipótese alguma. Vou passar a bola agora pro Alexandre Silva. O Alê tá no estúdio, também tem pergunta para o Rodrigo Caetano. Alê. Ô, Rodrigo, prazer receber você aqui no Arena 98, ainda continuando no assunto de finanças, né, que você estava respondendo aí no último bloco. Você acha que, você que lida diretamente com negociações, com valores dos jogadores, você acha que essa situação toda que a gente está vivendo pode servir também para desinflacionar um pouco o mercado do futebol, Rodrigo, já que é um mercado com salários muito astronômicos, é um mercado onde existe um abismo muito grande entre alguns clubes, principalmente se a gente pegar a realidade dos clubes da Série A, né, que é a realidade que a gente mais trabalha aqui agora, você no Inter, a gente aqui cobrindo Atlético, Cruzeiro, própria América, né, na Série B, existe esse abismo muito grande. Você acha que essa situação toda que está acontecendo e que está afetando logicamente o esporte também, pode servir para repensar esse mercado, pode servir para desinflacionar um pouquinho esse mercado, ou você acha que vai continuar tudo a mesma coisa? Bom, Alexandre, prazer também falar contigo. Eu penso que, como eu disse, esse ano de 2020, até por conta dos problemas que já estamos enfrentando, ele vai ser um ano de uma reflexão grande para os próximos, né? É claro que contratos realizados, eles são contratos para serem cumpridos, né? Então, a grande maioria das equipes da Série A se planejam, e todos, quase que na sua totalidade, têm contratos vigentes com seus atletas, né, em patamares relacionados às receitas que teriam, né? O que vai ocorrer é o que eu falei antes, né? Os clubes, eles vão passar por obrigatoriamente um estudo mais minucioso das suas receitas, porque agora não tem muito mais do que você jogar para frente, né? Você teve todos os clubes tiveram uma interrupção das suas entradas, né, das suas receitas. Então isso vai obrigar que os clubes reflitam a respeito. Mas eu não vejo isso como impacto já agora em 2020, mas sim nos próximos anos, né? Porque isso vai trazer consequências aí para os clubes, para os próximos anos, e certamente se hoje, né, porque nós aqui, isso não só nos clubes, mas o brasileiro tem como característica, se fala muito em planejamento, mas poucos exercem isso, né? Poucos praticam isso, né? Principalmente nos clubes. Você planeja uma coisa, acaba que 2, 3 jogos não acontece o resultado, já se troca, já se gera um passivo, depois vê como é que paga, porque sempre se tem a certeza das entradas, né? De receitas, televisão, patrocínio e tal. E agora nós estamos enfrentando uma outra realidade, uma dura realidade. Não tem entrada de receita. Isso vai ter um impacto gigantesco
para sobrevivermos em 2020, aí eu acredito talvez que os próximos compromissos assumidos pelos clubes e dos atletas para com os clubes podem entrar numa outra realidade, mas não de forma que haja uma diferença tão abissal assim, eu não vejo dessa forma, mas eu acho que os clubes vão obrigatoriamente se planejar melhor para esse tipo de, principalmente de situação de risco, que é o que nós estamos enfrentando. Rodrigo, uma pergunta fácil para você responder. Houve uma procura ou um interesse pelo Casares do Atlético? Tem muita gente perguntando isso aqui. Não, Everton, não teve. Te afirmo isso, que nesse momento, creio que como é normal entre os executivos e entre os clubes, né, conversarem a respeito de possíveis nomes, tanto de chegada como de saída. Se não me falha a memória, uma consulta ainda em 2019, né, quando ainda tentamos aí também uma negociação com Elias, uma conversa, mas nada além de uma consulta para saber a situação. Nunca passou disso, nunca evoluímos, porque o Internacional não tem essa capacidade de investimento para comprar um jogador nos números aí praticados e na época também definidos pelo Atlético como algo viável para a negociação. Mas uma troca envolvendo o Casares, o Inter se interessaria, abriria mão de algum jogador, porque se houve uma consulta, evidentemente que há uma certa admiração pelo jogador. Então, se há essa admiração, se houve a consulta, você vê como olha essa possibilidade? Passado. Hoje ela é zero. Isso já aconteceu, isso foi lá no início de 2019, hoje é zero. Hoje nós temos um elenco que conseguimos montar antes, né, dessa crise, dessa pandemia, porque se tivéssemos talvez uma equipe que não estivesse totalmente equilibrada, talvez nós tivéssemos problemas aí no decorrer do ano. Então, óbvio que a gente esperava a janela de junho e julho para necessidade de venda de algum atleta e talvez de reforçar a equipe em uma ou duas posições. Mas hoje, o desafio, acho que não só do Internacional, como a grande maioria dos clubes, é manter o que tem. E nós não vamos, nesse momento, no mercado, porque não temos a mínima condição de pensar nisso. Nós temos que honrar os compromissos com os jogadores que aqui estão. E, como eu te disse, essa conversa, interesse foi lá no início de 2019, depois disso, nunca mais. E hoje, muito menos ainda, porque os jogadores que nós temos aqui, nós queremos que eles fiquem e que sigam aí o trabalho que vem realizando junto com a comissão técnica. O Rodrigo, você falou na resposta pro Alê sobre executar planejamento que em muitas vezes os clubes acabam utilizando a palavra só na teoria, mas na prática o que a gente vê é outra coisa, né? O reflexo da pandemia não vai atingir somente o futebol, vai atingir a receita do país como um todo, em diversos segmentos no mundo, na verdade. Você acredita que com a escassez de recursos, quem ocupa a sua função, diretor de futebol, nós sabemos que a única função, não é uma única função que vocês têm, contratar jogadores, né? Mas o que aparece muito é isso, né? O diretor que contrata demais, enfim. Você acha que os diretores precisarão passar a ser cada vez mais assertivos, né? Os clubes vão precisar ser mais minuciosos nas contratações, ou vão falar que serão minuciosos, mas depois todo mundo vai esquecer que um dia teve a pandemia e vai voltar ao modus operandi normal de errar, dispensar, contratar, gastar, enfim, sem muita responsabilidade financeira? Eu acho que a tua colocação ela é perfeita. Não deveríamos, né, ter que passar por esse período para que os clubes em geral, e aí não personificando nos diretores, sejam cada vez mais assertivos. Eu acho que essa cadeia de exigência, de cobrança por reforços, ela também vem muitas vezes da imprensa, da torcida, e que joga essa responsabilidade para cima dos clubes. O clube é aquele que planeja manutenção de elenco, aproveitamento de categoria de base e um número reduzido de reforços, muitas vezes ele é criticado. E depois a conta fica. O futebol brasileiro tem grandes profissionais nessa função e todos eles buscam
um grau de acerto elevadíssimo. Hoje os clubes, Léo, eles não ficam nessa... O processo de contratação de um determinado atleta, ele não está restrito à figura do diretor de futebol. Todo o clube é envolvido, principalmente hoje. Os clubes têm os seus departamentos de análise e prospecção de atletas, cada um tem a sua nomenclatura, é envolvida a comissão técnica, departamento financeiro, muitas vezes até o marketing, dependendo do nome do atleta, ou seja, o clube como um todo, e óbvio que a caneta é a última do presidente. Então, não tem mais aquela situação de superpoderes, e até te digo, nem quero. Eu acho que quanto mais pessoas você envolve, departamentos você envolve, consolida processo, a tua margem de erro diminui. Então, assim, que não sejam as pessoas, e sim os processos. Agora, eu espero, e já era algo que vinha acontecendo por conta dos problemas financeiros dos clubes, Léo, que os profissionais do departamento de futebol, em geral, sejam cobrados, sim, por cumprir o orçamento, por serem assertivos, por não deixarem passivo no clube, né? Eu, assim, particularmente, falo por mim, em todos os clubes que passei, eu nunca me deixei levar por pressão externa e sempre segui à risca o orçamento dos clubes, entendendo que é uma consequência daquilo que você planeja. E muitas das vezes demoram 1, 2 anos, mas ele vem. Não tenho a menor dúvida disso. Foi assim em todos os clubes que passei e antes do Internacional, meu último trabalho no Flamengo, comprova isso, né, de que um clube que se planejou e principalmente, aí que eu me refiro, praticou o que havia planejado, né, e soube esse momento de ir ao mercado, atacar o mercado em condições de realmente contratar. Então, assim, acredito muito nessa filosofia e espero, sinceramente, que algumas lições, né, obrigatórias, a gente venha a aprender dessa pandemia a nível dos processos serem mais rígidos nos clubes. Deixa eu dar uma faturada, mais uma, e a gente já vem para o último bloco aqui desse papo muito legal com o Rodrigo Caetano. Aliás, sempre um papo muito bacana. Mas antes, Grice, fala do Canto do Boleiro aí, Grice. O Canto do Boleiro tá lá, Everton, com a promoção que segue até o dia 15 só, então já tá na reta final. Você pode aproveitar agora, entrar lá no cantodoboleiro.com.br, porque as duas estampas mais procuradas do site, a Criado na Várzea e a Jogador, estão em promoção, saindo cada uma apenas R$ 49,90. É isso mesmo, só R$ 49,90. Material de primeiríssima qualidade que você confere lá no cantodoboleiro.com.br. Além dessas camisas, tem várias outras estampas, todas originais, exclusivas, com produtos de primeira qualidade. Tem boné, tem chapéu, tem chinelo, tem uma série de produtos lá no Canto do Boleiro. Você pode acompanhar o trabalho deles também no Instagram, que é o Canto do Boleiro, ou então no Facebook, que é o Canto do Boleiro BH. Quer tirar qualquer dúvida, quer fazer a sua compra pelo WhatsApp, também tem essa opção. É só adicionar o número 31 99730 1195. 99730 1195 é o cantodoboleiro.com.br. Muito bem, rápido intervalo, então é rapidinho mesmo, e a gente já volta para o último bloco desse papo aqui com o Rodrigo Caetano. Até já. Muito bem, 8h08, 8h08, estamos abrindo a segunda hora do Arena 98, da noite desta terça-feira, aqui na jogada de Claro, até 10 vezes mais rápido com a internet 4.5G. Claro, você merece o novo. E Hermes Pardini, 60 anos, para ter saúde e bem-estar. Faz bem ter com quem contar. Pô, tá me perguntando aqui, mandou uma mensagem, qual é mesmo o cupom lá do site da Fox Racing? foxracing.com, foxracingbrasil.com.br, e aí você digita lá no código, depois de fazer a sua compra, Everton, com H, Everton, e você já tem de quebra os 10% de descontos. Então, aliás, eu falei Fox Racing Brasil, não, desculpa, foxracing.com.br, foxracing.com.br, é só digitar lá o código Everton e aí vai ganhar 10% de desconto. O Grice tinha pergunta para o Rodrigo Caetano no bloco anterior, Grice, então já vou passar a bola para você e você pergunta. Rodrigo, ontem a CBF anunciou uma ajuda aos clubes da Série C, Série D e do futebol feminino de 19 milhões de reais. Eu, particularmente, tenho uma visão que é uma migalha perto do que arrecada a CBF, do que ela poderia fazer por esses clubes nesse momento. Queria que você falasse um pouco do que você achou dessa ajuda inicial da CBF aos clubes e se você acha que ela vai
precisar chegar também aos clubes da Série B, até mesmo aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, ou eles vão ter que se virar sem a CBF? Bom, Vinícius, eu gosto muito de falar sobre isso. Aqui eu tenho que me despedir de diretor internacional, até porque eu não tenho nem autorização para falar em nome do clube a respeito disso, mas eu falo a respeito de um profissional que está aí há 18 anos do lado de fora do campo, né? Mais 14 anos dentro do campo como atleta profissional. Olha, eu vou começar pela primeira informação liberada pela CBF, quando ela disse que ia ajudar os clubes, isentando os clubes de taxas nesse período de pandemia. Mas aí eu pergunto, baseado em quê? Quem contrata? Que economia é essa? É lamentável, para mim, subestimar a inteligência das pessoas, porque fez uma projeção de que os clubes gastam, em média, por mês, um valor X de transferência. Óbvio, se tudo tivesse dentro da normalidade, talvez sim. Mas justificar isso como ajuda aos clubes, isentar de taxa, comprova, como você mesmo disse, o quanto que ela só arrecada, né? Porque quais são as verdadeiras despesas, se não operacionais, apenas da questão CBF, né, de funcionários, o restante é tudo subsidiado. CBF é o melhor negócio do mundo, né, Rodrigo Caetano? É o melhor negócio do mundo. Nada igual. Nem vender droga é tão bom. É só você ver o borderô. Quando tem um jogo, quem paga os árbitros são os clubes. Quem paga o antidoping, se quiser, os clubes. Então é tudo subsidiado pelos clubes e ainda mais todas as taxas. Ou seja, justificar que está auxiliando os clubes e depois o futebol feminino é de uma atitude populista que a mim não me surpreende, o que me deixa às vezes até certo ponto até decepcionado em subestimar com essas atitudes populistas que vão realmente dizer que estão colaborando para salvar os clubes. E vejo como também tudo é proporcional, né? Os clubes, né, de menor investimento, de série C e B, até os clubes do futebol que também disputam e têm os seus custos no futebol feminino, mas os de série A e B também têm as suas despesas, e até acompanhando aí, foi sugerido até que ela servisse de uma linha de crédito, de ser também, né, quase que um avalista para que os clubes pudessem buscar uma linha de crédito diferente, e ela simplesmente tangenciou disso e disse que já fomenta o futebol brasileiro, mas é muito difícil, porque se existe alguém que só arrecadou ao longo de tantos e tantos anos, esse alguém é a CBF. E hoje pela manhã então, assim, nós conversamos com o Castelar Guimarães Neto, que é um dos vices da CBF, o Rodrigo. Conheço bem o Castelar. Eu perdi a oportunidade de dizer para ele, e perdi mesmo, entre uma pergunta e outra passou batido, que era o valor que a CBF estava disponibilizando aos clubes era um valor irrisório, perto do que ela fatura, do que ela arrecada e do que ela lucra todo ano. Mas, acima de tudo, o que mais me deixou curioso nessa história toda é que as cifras não foram tão altas disponibilizadas para os clubes, futebol masculino e feminino, e exatamente num ano onde a CBF recebeu um dinheiro da FIFA que estava retido já há algum tempo. Palavras do próprio Castelar. Nos atendeu hoje, nos deu uma bela entrevista. Então, um dinheiro que a CBF não estava esperando, eu não sei exatamente as cifras, mas posso buscar essa informação aqui. A CBF não estava esperando, a FIFA pagou, esse dinheiro está no caixa da CBF, ou seja, era um ótimo ano para ela liberar mais dinheiro ainda para os árbitros. Por exemplo, vou pegar uma situação que eu tratei hoje com o Igor Júnior Benevenuto. Liberou várias taxas, valores diferentes para todo tipo de árbitro. Então, a tabela foi a seguinte: árbitro FIFA Master, valor de R$5 mil. Porra, o cara ganha 5 mil num jogo. Ele faz, em média, eu acredito, vamos chutar aqui, mínimo de 4 jogos por mês, mínimo. Então ele ganha 20 mil por mês. Eles deram 5 mil para o árbitro. Aí vai dizer assim, anteciparam, é melhor que nada. Anteciparam. Mas é melhor que nada. Não é melhor que nada, não. Melhor que nada seria pelo menos 50% desse valor. Na pior das hipóteses, 50%. Aí deram 5 mil
para um árbitro FIFA Master. Para um assistente FIFA Master, R$3.000. Quer dizer, tem árbitro que a maioria tem outras profissões, mas boa parte deles vivem só disso, né? E aí é um absurdo. Everton, indo mais além, o porquê que a CBF sempre teve restrição em profissionalizar os árbitros e absorver esse custo, já que ela não tem. Ela não tem esse interesse. E a verdade, ela não quer amanhã ou depois ter esse contencioso de trabalhista que os clubes têm. Todos os clubes têm, porque quem é empregador, quem são os empregadores são os clubes, independentemente do investimento. Só você pegar aí, dividir o nosso ano em três terços. O primeiro terço é quando os estaduais estão em andamento, o número de empregos que gera, né? E depois a CBF, ela convoca os funcionários dos clubes para suas divisões de base, né? Vocês sabem, e aí pagam pro rata, ou seja, nenhum vínculo empregatício. Os árbitros que os clubes pagam, eles acabam não subsidiando em absolutamente nada. Aquilo que para muitos aí não, a CBF banca as passagens, hospedagem, não, isso é descontado do contrato que os clubes têm nas cotas de televisionamento, que é uma caixa preta também. Se você for perguntar para qualquer clube, e o Flamengo, não sei se vocês sabem, o Flamengo no ano passado disse: eu não quero passagens da CBF, eu vou fazer a minha logística. Agora é o seguinte, eu quero receber. Tá ação na justiça contra isso. Então, ou seja, tem muita coisa além disso que a CBF arrecada, e num momento desse se coloca ainda com esse tipo de recurso para os clubes, com esse tipo de recurso para os árbitros, e ainda falar que está participando e colaborando, isentando taxas. E olha, minha crítica aqui não vai para os profissionais da CBF. Eu conheço e são ótimos profissionais, tanto diretoria de competições, diretoria de registro. Eu estou falando da filosofia, que ela já é uma filosofia que se arrasta há décadas e só mudam os nomes, infelizmente, e depois ficamos aí mendigando, e eu acho que talvez até aí, Everton, talvez seja até o interesse, né, que cada vez mais os clubes sejam dependentes da CBF, né, e se ela realmente tivesse interesse em fomentar... Tem voto lá na frente, né, Rodrigo? Não, e até não querem os clubes fortes, Vinícius, porque se os clubes fossem fortes e soubessem também da sua força, já teríamos feito a liga há muito tempo. A verdade é essa. Só que hoje, dependendo desse auxílio, como o próprio secretário da CBF disse, que a CBF banca os times da C e D, como é que o futebol brasileiro vai se estruturar? Quanto mais frágeis, melhor. Rodrigo, mas os clubes da Série A e Série B não podem partir para um caminho alternativo? Você falou, né, que ele poderia ser feita uma liga, e essa discussão já vem há muito tempo, e acho que é uma esperança de todo mundo. Você acha que pelo menos os clubes da Série A, assim, até os maiores mesmo que estão hoje na Série B, não podem tomar esse rumo e deixar a CBF cuidar das divisões menores também? Não seria uma saída? Seria uma saída, mas quando se tentou isso, o que aconteceu? Na verdade, se sufocou a ideia. A verdade é essa. Nós estamos num sistema que ele já vem sobrevivendo há quanto tempo? A alguém interessa esse sistema. E qual o interesse de mudança? Não estou falando que não haja interesse dos clubes, mas os clubes não conseguem. Primeiro que a expectativa de uma união aí, ela é difícil, né, entre os clubes, e buscarem o bem comum, né, os mesmos objetivos. Mas o que se vê é que, infelizmente, os clubes se tornam cada vez mais dependentes dessas ajudas, entre aspas, da CBF. E não conseguiram, quando tivemos aí uma inserção aí, talvez, da liga, da primeira liga, o que aconteceu? Foi se fragilizando, não foi reconhecida as datas. A CBF, me parece que foram 3 anos, que prometia reconhecer no calendário. O que fez? Não reconheceu no calendário, né? E acabou que sucumbiu, infelizmente. E o dia que surgirem outros, talvez se não forem todos os clubes, talvez vai ser a mesma coisa, infelizmente. Ô Rodrigo, mas você não acredita que infelizmente, pelo fato dos clubes, maioria ou quase a totalidade dos clubes, quem geralmente ocupa cargo
diretivo nos clubes, não o executivo de futebol, como no seu caso, mas os demais cargos, eles são cargos políticos. Geralmente são ocupados por pessoas que têm outra atribuição profissional e na verdade, ele não se formou ou não buscou, ao longo da vida, trabalhar no futebol. Por uma via ou por outra, ele calhou que ele se tornou um dirigente de futebol. Mas eles não são profissionais da área. Amadores, no que eu digo, no sentido de profissionalização. A maioria é amadora, né? Não são formados para aquilo ali. E quando você tem alguém para culpar, a culpa é do calendário, a culpa é do árbitro, a culpa é da logística. Fica muito mais fácil tirar quando a culpa, se eximir de culpa quando tem algum problema. Então, enquanto os dirigentes também não forem mais profissionais, não olharem o produto futebol como algo mais empresarial, isso aí não vai mudar. Eu acho que os dirigentes também têm culpa, muita culpa, não? Mas perfeito, Léo. E talvez, né, e eu falo porque, como eu disse, a minha profissão é essa. Eu não tenho que me eximir a minha... Isso é uma opinião, tá? É uma opinião já de longa data. Não tenho essa expectativa de ser agraciado com algo da CBF. Então, eu estou aqui fazendo uma crítica de quem convive e vive e depende do futebol. Agora, essa abertura que se deu, esses estudos que estão se fazendo para a abertura dos clubes, principalmente, que hoje lá em Brasília, né, claro que por conta da pandemia isso também ficou nesse momento interrompido, mas o dia que nós tivermos, Léo, a mudança dos estatutos dos clubes brasileiros, com a entrada de receita de fora, do exterior, a possibilidade de comercialização, transformar os clubes em SAs. Bom, aí talvez mudemos essa mentalidade, porque do jeito que é hoje, como clubes associativos, em determinado momento, um sócio conselheiro, que tem lá a sua função, a sua especialização, seja ela qual for, eu não vou aqui citar, porque daí vai estar parecendo que a profissão é de forma pejorativa, não é. Ele está lá exercendo a sua profissão, no dia seguinte, num dia determinado dia, ele é eleito, e no dia seguinte, ele é detentor de um dos maiores orçamentos aí, né, comparativamente a grandes empresas. Com que tipo de formação, como tu mesmo disseste? E não vamos lá, ninguém está exigindo uma formação profissional, mas um mínimo de conhecimento disso. Ele conhece de política do... E aí que eu queria entrar. Então, às vezes, nem isso. Se os dirigentes nossos, brasileiros... Não, mas dirigentes nossos, brasileiros, entendessem o papel deles, qual é o papel do dirigente estatutário e qual o papel do profissional do executivo, nós certamente estaríamos num outro estado. O problema está que os dirigentes são eleitos para estabelecer diretrizes, para cobrar e acabam entrando no operacional, sem ter um mínimo de conhecimento. E eu já ouvi muitas vezes uma frase que ela é repetida por muitos. Não, eu aprendo rápido. Pô, mas só no futebol que aprende rápido? Depois a conta chega. A quanto custou esse aprendizado, né? E em qualquer profissão, inclusive a de vocês, que hoje o dinheiro é de ninguém, na teoria. Tá lá, tendo tua formação. Exatamente. Não, o dinheiro, né, não é dele, joga-se para frente. Então, assim, eu acho que falta o entendimento de quais são as funções e atribuições de cada um, né, nessa cadeia. Se por exemplo, o dirigente estatutário, ele existe, ele é importante, os nossos estatutos prevêem isso, e são de clubes associativos. O que eles têm que fazer? Bom, seja conselho de administração, não importa, ele tem que estar ali, estabelecer as metas, cobrar dos seus profissionais, e assim por diante. Agora não se auto-intitularem entendedores da matéria. Aí complica tudo, e é isso que a gente vê nos clubes, e é isso que a gente vê também, infelizmente, na CBF. Cobra-se profissionalismo de jogador, os diretores são muito cobrados, não só pelo torcedor, mas também pela direção. O diretor, ele fica, o jogador e o diretor ficam no meio do fogo cruzado, né? Entre as cobranças da torcida e as cobranças da direção. Mas a direção ela tem a cobrança da torcida, mas ali dentro do clube ninguém mais consegue bater de frente, não no sentido de insubordinação, bater de frente para cobrar, né? Porque é um festival realmente de bobagens. A gente sempre diz aqui
e cobrar profissionalismo de jogador, cobrar treinador, você tem que ir para a CBF para fazer curso, não sei o quê, FIFA Pro, CBF Pro, não sei mais o quê e tal. Eu acho que tem que ser assim. Para você se tornar um diretor de futebol hoje, a FIFA oferece, aliás, a CBF oferece cursos também. Mas para o dirigente de futebol, não, e não há exigência nenhuma. Vejam. Nenhuma. Temos um exemplo aqui, Rodrigo, que é muito próximo da gente. O ex-presidente do Cruzeiro, o Wagner Pires de Sá, ele não tinha a menor possibilidade de ser colocado no cargo que ele ocupou no Cruzeiro. Ele não tinha a menor possibilidade em nenhum aspecto. Ele foi presidente de um dos maiores clubes do Brasil e o trabalho foi tão mal feito, e era de se esperar, tragédia anunciada, que o resultado de tudo isso foi aí, o rebaixamento, a maior mancha da história do Cruzeiro. Quer dizer, e agora, depois de tudo feito, do clube carregar essa mancha, do clube sofrer as questões financeiras, as questões tributárias. Ontem, aliás, conseguiram, através de uma liminar, uma medida cautelar, voltar o Cruzeiro para o Profute menos mal. Mas e aí? Como é que fica a partir de agora, depois desse festival de bobagens feitas, de decisões equivocadas, você jogar o clube na lama? Você vai cobrar dele? Ele vai poder fazer o que a partir de agora? E assim, o executivo de futebol, ele veio a ser mais um desses personagens, né, na dança das cadeiras, né? Infelizmente, porque sempre quando se transfere a responsabilidade, agora surgiu mais um, que é o executivo, que é o diretor executivo de futebol nos clubes, né? Que antes eram jogadores, técnicos e agora também. Mas eu te digo assim, também porque eu passei por estamos passando por esse momento internacional, onde também teve uma queda não muito distante de divisão, e aí que eu falo, Internacional 2010 foi campeão da Libertadores, aí 2016 tem a queda, 17 tem que voltar para a Série B, e assim, o que prejuízos o clube sofre. A credibilidade é algo que, eu disse aqui no início, ele vinha até essa parada obrigatória, recuperando dentro de campo, voltando a ser protagonista, né, nas competições, e ao mesmo tempo, e paralelamente a isso, fazendo um trabalho também de recuperação administrativa e financeira. E é bom, agora eu sei bem o que é isso, certamente é um caminho que o Cruzeiro vai ter que percorrer, né, de um ano difícil, mas ao mesmo tempo atender o seu torcedor com uma equipe competitiva e paralelamente a isso se reestruturar fora de campo. É desafio grande, demanda tempo e não adianta querer pular etapas, porque se fizer isso de forma assodada e afobada, certamente vai ter um prejuízo logo ali na frente. Então que se reconstrua de forma muito sólida, porque o Cruzeiro, como tu mesmo disseste, é um gigante mesmo do futebol mundial, e eu espero que agora seja reconduzido de forma correta aí ao seu lugar que merece. 8h25, 8h25. Senhores, 8h25, eu preciso chamar um intervalo. Eu queria saber se alguém tem uma última pergunta para a gente liberar o Rodrigo Caetano também. Léo Gomide, Grice, Alê. Posso chamar um intervalo então? Então vamos lá. Rodrigo, só te agradecer mais uma vez. É sempre um papo de altíssimo nível quando você está por aqui com a gente. Quando estiver em Belo Horizonte, na sequência dessa temporada, a gente faz questão de te receber aqui, como foi da outra vez. Muito sucesso para você. Você é dos grandes profissionais do futebol brasileiro. Da mesma forma. E que você colha tudo que você merece aí no Internacional, que é um clube extraordinário também. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço Vinícius, Alê, Léo. Cara, eu tenho o maior carinho aí por vocês todos, pela Arena 98 também, já tive aí, quero retornar a casa. Quero dizer que é sempre um orgulho bater papo, porque falar sobre o cotidiano, isso a gente às vezes está mais do que saturado. E para mim é um privilégio, uma oportunidade, falar sobre conceito de futebol, não só dentro, como principalmente fora de campo, que é muito relativo ao meu trabalho. Então, agradeço de coração o carinho que vocês sempre tiveram por mim, pelo meu trabalho,
e dizer que em breve eu vou estar aí com vocês, com certeza. Tomara a Deus, retomando as nossas atividades normais. Se cuidem, assim, vocês e todas as suas famílias, tá? Porque nós temos coisa muito maior para vencer nesse momento. E, novamente, parabéns pelo Dia do Jornalista. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço. Rodrigo Caetano, sempre um convidado muito especial aqui.